Fala pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui então, né, na nossa aula de regra de 3, todos os exemplos que nós vimos até agora são quando nós tínhamos lá 3 incógnitas conhecidas e uma era desconhecida. E aí a isso a gente deu o nome então de regra de 3 simples, tá? Porém, em determinadas vezes eu posso ter diversas grandezas diferentes que se relacionam uma com as outras, onde eu tenho uma que eu não conheço, tá? E eu não vou ter lá só 3 grandezas conhecidas, eu posso ter mais e aí eu tenho que fazer as devidas análises para saber se vão ser direta ou indiretamente proporcionais para a gente poder fazer os cálculos. Para isso a gente usa então o conceito aqui de regra de 3 composta, tudo bem? Então olha só, regra de 3 composta, conceito ampliado da regra de 3, onde através de um conjunto aqui, ó, conjunto relacionado de grandezas, a gente, que podem ser diretamente ou inversamente proporcionais, ou atuando ao mesmo tempo aqui, ó, direta, e aí logo em seguida já tem uma indireta, é possível determinar o valor de uma incógnita, tá? E aí a gente tem uma série de etapas que a gente tem que admitir, tem que entender para resolver esse tipo de problema, tá? Então, a primeira etapa é identificar a incógnita. Muitas vezes o problema vem lá e a gente tem que interpretar e ver o que ele está pedindo, o que ele quer de fato, tá? Identifiquei a incógnita, eu tenho que identificar as grandezas que eu tenho em relação a essa incógnita. Se elas vão ser inversamente ou diretamente proporcionais a essa incógnita que eu estou analisando, que eu vou ter mais grandezas, não vou ter só 2 nem 3. Depois, inverter aqui, ó, inverter as grandezas que são inversamente proporcionais à incógnita. Então, isso aqui é muito importante, ó. As que são diretamente proporcionais, a gente trabalha da forma normal. As que são inversamente proporcionais, isso aqui a gente já viu lá atrás, né, nas regras de 3 simples, a gente pega e inverte aqui em relação à incógnita que nós estivermos analisando, e aí a gente procede com o cálculo de forma normal, normalmente aí, tá bom? Então, a gente vai ver um exemplo aqui agora para a gente poder aplicar e entender como é que funciona isso daí. Então, olha só, 20 operários constroem um muro em 45 dias. Então, estão construindo aqui o muro em 45 dias. Trabalhando aqui 6 horas por dia. 6 horas por dia. Então, 20 operários, um muro, 45 dias, 6 horas por dia. Quantos operários serão necessários para construir a terça parte desse muro? Quantos operários? Então, eu quero saber o número de operários. Em 15 dias, tá? Trabalhando, então, 8 horas por dia. Trabalhando 8 horas por dia. Então, quantos operários? Então, percebam, qual que é a incógnita que nós temos aqui? Ó, ele quer saber o número de operários. E aí, todas as análises que nós formos fazer vai ser, então, em relação à quantidade de operários, tudo bem? Então, olha só, aqui eu tenho as grandezas que estão envolvidas aqui nesse problema. Olha só, nós temos aqui operários, né? Muro, que é o objeto que está sendo construído, a quantidade de dias e a quantidade de horas trabalhadas aqui por dia. Então, olha só, 20 operários é o que tem aqui, constrói o muro, um muro inteiro, em 45 dias, trabalhando às 6 horas por dia. E aí ele quer saber quantos operários, que é a nossa incógnita, que está aqui, nossa incógnita x, serão necessários para construir quanto? A terça parte aqui desse muro, ou seja, 1/3 desse muro. Em quantos dias? Em 15 dias, trabalhando quanto por dia? Trabalhando 8 horas por dia. Então, olha só, daqui vamos fazer a nossa análise aqui. Operários, vamos tratar aqui operários, né, que é onde a gente tem a nossa variável aqui, em relação ao muro, Quando a gente está trabalhando operários em relação ao muro, se eu tenho mais operários, eu tenho mais muro sendo construído. Se eu tenho menos operários, eu tenho menos muro sendo construído. Então, operários em relação ao muro, só a análise desses dois aqui são grandezas diretamente proporcionais. Então, nesse tipo de problema, a gente tem que fazer a análise separadinha aqui de uma grandeza com a outra, tá, pessoal? Então, operários em relação ao muro são grandezas diretamente proporcionais. Agora aqui, ó, quando eu pego operários, estou fazendo a análise dos operários com a quantidade de dias. Esquece isso daqui por enquanto. Pega só operários e dias. Quanto maior for a quantidade de operários, o que vai acontecer com os meus dias? Menos dias eu vou gastar para poder fabricar esse muro. Quanto menos operários eu tiver, mais dias eu vou gastar para fabricar esse muro, não é verdade?
Beleza. Agora aqui, ó, operários em relação a horas trabalhadas por dia. Horas trabalhadas por dia. São grandezas inversamente proporcionais, porque quanto mais operários eu tiver, menos horas eu vou precisar trabalhar por dia, concordam? Se eu tiver 10 operários que trabalham 6 horas por dia, se eu dobrar esse número de operários e eu quiser que se construa esse muro na mesma quantidade de dias, eu vou reduzir a minha carga horária diária. Se eu tiver menos operários para trabalhar nesse muro e construí-lo na mesma quantidade de dias, eu vou ter que aumentar a quantidade de horas trabalhadas por dias aqui, beleza? Então a gente faz essa análise aqui da grandeza aqui, né, da variável, onde nós temos a incógnita com cada uma das outras grandezas. Nós temos a grandeza operário, muro, dia e horas por dia, perfeito? E aí, o que a gente faz então? Aqui nós temos, representamos por frações isso daqui, ó, certo? E aí a gente procede o cálculo normalmente, ó. 20 dividido por x vai ser igual aí ao restante que a gente tem aqui, ó, a multiplicação do restante, tá? 1 dividido por 1/3, porque operários e muros são grandezas diretamente proporcionais. E aí, lembram lá, quando nós temos grandezas que são inversamente proporcionais, nós temos que inverter aqui a grandeza, aqui a segunda grandeza aqui, em relação à grandeza que nós temos do x. Por isso que aqui, ó, como operários e dias são grandezas inversamente proporcionais, a gente mantém aqui 20 sobre x e inverte a outra grandeza aqui. Então, o inverso de 45 sobre 15 é 15 dividido por 45, tá? Aqui. E operários em relação a horas trabalhadas por dia são também grandezas que são inversamente proporcionais. Então, essa parcela aqui nós vamos inverter. E aí daqui, ó, é só resolver o cálculo de forma normal. Então, olha só. 1 dividido por 1/3, divisão de fração, pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai sobrar 3 dividido por 1, que é só 3. Então, 20 dividido por x é igual a 3 vezes 15 sobre 45 vezes 8 dividido por 6, tá aqui. E aí é só resolver essa continha, resolvendo essa parcela aqui, ó, 3 vezes 15 vai dar 45, posso cortar com 45, me sobra 8 sobre 6, que eu posso simplificar aqui por 2, vai ficar dividindo por 2 aqui em cima e embaixo, 4 dividido por 3. Então, 20 sobre x é igual a 4 sobre 3. Daqui a gente tira, então, ó, 4x é igual a 60, x é igual a 15 operários, ok? Perfeito, pessoal? Então, com isso a gente finaliza aqui, então, essa parte de regra de 3, tá? É bem simples mesmo, só tomar cuidado aí, então, quando nós temos que identificar as grandezas, se elas são direta ou inversamente proporcionais. Percebam que essa é uma parte fundamental e muito importante aqui, senão o nosso exercício depois fica cheio de erro, todo cagado, beleza? E aí a gente tem regra de 3 simples, regra de 3 composta, que é um pouquinho mais trabalhosa, mas se a gente souber fazer as análises direitinho, a gente monta aqui esse sistema nessa forma e a gente consegue resolver tranquilamente, beleza? Então espero que tenha conseguido entender aqui e do mais a gente tirar as dúvidas lá no e-mail e no ambiente virtual lá, tranquilo? Então, obrigado aí pela atenção, forte abraço e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo conteúdo.